Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, nós somos privilegiados porque Deus está no meio de nós e nos fala com a sua palavra, nos fala, e a palavra de Deus se fez carne. Nós falamos isso no domingo agora. A palavra se fez carne, se fez um homem, é Jesus, é o nosso amado Deus. Então Ele está no meio de nós. Esta palavra que se está no meio de nós, ela foi nos dada muitas vezes aqui, um entendimento sobre o Antigo Testamento para falar dela. Por exemplo, Moisés, no Antigo Testamento, para nós cristãos, Moisés no Antigo Testamento é figura de Jesus, do Deus que salva. Isso precisa estar muito colocado no nosso coração, viu, irmãos? Então veja só, a história que a gente acabou de ouvir aqui, de Moisés, na primeira leitura, fala que Moisés foi desmamado pela mamãe dele, depois foi devolvido para a rainha do Egito, não é? E aí ele ficou adulto. Quando ele ficou adulto, ele viu no meio de sua gente, não é? Mas ele não sabia ainda, mas ali está dizendo, na sua gente, hebreu como ele, mas ele não sabia ainda, que um dos soldados do faraó, dos egípcios, estava maltratando um da sua gente. O que ele fez? Ele defendeu. Ele eliminou o mal sobre a sua gente. O mal sobre a sua gente. E depois, tudo isso é figura. Vamos entender bem. Dias depois, o mesmo Moisés, no Antigo Testamento, mas não tira Jesus do pensamento.
ele vê dois dos seus irmãos, hebreus, da sua gente, brigando um com o outro. Aí Jesus vai até lá e tenta separar essa briga, se coloca lá, e ouve algo pesado. Quem és tu para se colocar como juiz da gente? E ainda disseram: nós vimos o que tu fizestes nos dias anteriores. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. Traduzindo, traga para agora. Traga para o hoje, de Cristo. Jesus, ao ver o mal no coração da gente, ele se entrega na cruz e destrói o maligno. Entenderam agora? Destrói o maligno, destrói o mal, aquilo que destrói a sua gente. Nós, seres humanos, o povo dele, que foi contaminado por uma ilusão de achar que pode ser como Deus. Isso é uma doença. E Jesus destrói como? Entregando a vida dele, se colocando na cruz, o Pai o ressuscita, ele dá o Espírito Santo. Mas depois desse milagre, dessa graça maior, porque não haverá nunca um milagre maior, uma obra maior do que essa. O Pai derramou todo o Espírito Santo no Filho, em Jesus. Esse verbo que se fez carne. Nunca haverá no plano da salvação obra maior, porque não tem. Essa foi a obra maior. Então esse é o maior milagre, atenção, que Deus fez para mim e para você. Ele abriu o mar da morte. Ele abriu. Estava fechado, é uma maneira de dizer. Não tínhamos como um dia vivermos. Nós estaríamos eternamente na morte. Então esse é um milagre dos milagres. Quando é que eu e você recebemos ele? Ora, no dia do teu batismo, que é o dia mais importante de nós cristãos. O meu eu sei, eu não sei o seu, mas eu recomendo que você vai procurar. O meu é no dia 21 de setembro, é o dia mais importante da minha vida, é o dia que a obra maior de Deus, o milagre dos milagres, já foi realizado em mim, mas muito maior do que uma cura de uma doença grave, muito maior o meu batismo do que trazer alguém que já morreu de volta. Mas assim, ó, não dá nem para fazer comparação. É muito maior do que o meu pai e a minha mãe dizer que eu sou queridinho deles. Imagina, a obra e o maior milagre é este: o dia que eu recebi a vida de Cristo vencedor da morte em mim. Ele me deu o Espírito Santo, que é a promessa do Pai todinha no Antigo Testamento, irmãos. Não tem obra maior, não tem, nunca haverá. Só que nós vivemos, lembra que o padre falou logo aqui na acolhida com vocês, que nós somos por excelência santos, santos, não pecadores, santos, porque o maior milagre nos foi feito e nos dado. Eu tenho a vida de Cristo, o Santo dos Santos está em mim, e está em você. Está em você. Isso não é uma brincadeira, nenhum faz de conta, irmãos, é palavra, verdade das verdades. Em verdade eu vos digo, eu estarei convosco todos os dias. Aí, ó, aí. Só que nós fomos tomados, ainda, por vivermos aqui, numa ilusão de deixar que ainda os meus sentimentos tomem a frente, a dianteira, ou como você preferir,
nas questões do meu dia a dia. Esse é o grande problema que nos lesa, que nos tira a humildade, que nos tira o reconhecimento que Deus está no meio de nós. O que é que me afasta da graça de Deus? O que é a graça de Deus? O Espírito dele vencedor. O que me afasta? Não é ele que se afasta. O que me leva a eu me afastar? A ilusão, a vaidade que nós falamos no domingo, irmãos. Aí você pega, por exemplo, aqui, o Salmo de hoje, Salmo 69, ou 68, depende da tradução da Bíblia. Olha aí, foi tão bem lido, foi não só lido, foi rezado para a gente ouvir bem, com têmpera, para a gente ouvir bem. E a palavra foi dita assim: humildes, vede isto e alegrai-vos. Como é que começa? Humildes, o vosso coração reviverá. Essa palavra é forte. Se procurardes o Senhor continuamente, não é de vez em quando, não é de vez em quando, não é quando eu estou na pior, não é quando eu estou mal só, não, e aí está, por que você se afasta da graça? Por que eu não estou na graça todo dia? Eu tenho uma graça, mas por que eu me afasto dela? Por que eu não deixo Deus celebrar a vitória em mim, já que eu o tenho? Por quê? Por causa disso daqui, porque eu não o procuro continuamente, eu estou procurando continuamente alguma outra coisa. Olha aqui, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor. Quem é o Senhor? É Jesus, que eu recebi no batismo, que você já tem ele no batismo, continuamente, pois nosso Deus atende, atenção aqui agora aos homens e às mulheres, pois o Senhor atende a prece dos seus pobres. Quem são os pobres? A gente já aprendeu aqui várias vezes, não aprendemos? Quem são os pobres? É aqueles que se fazem pequenos. Veja, eu tenho muita vontade minha, eu sei que eu posso fazer muita coisa, mas não mais dessa vez, não vai ser mais do meu jeitão, não vai ser mais, precisa ser do jeito do meu Senhor. Onde Ele está? Dentro de mim, continuamente eu buscando Ele, esse Cristo reviverá o meu ser, Ele vai fazer eu renascer. Mas eu posso ter vivido nas trevas, eu posso ter vendido a minha alma para o diabo, na zona de prostituição, eu posso ter feito pacto para enriquecer, eu posso ter colocado o meu nome lá para garantir a sorte da minha vida, ou o amor da minha vida, eu posso ter experimentado drogas, pornografia, seja lá o que for. Se eu procurar o meu Senhor continuamente, o Espírito dele reviverá o meu ser. Meu irmão, minha irmã, não existe nada para Deus, nada. Você pode ter sido o bicho mais escrulento da face da terra, você pode falar: eu sou um nojo, eu não mereço nada. É verdade, mas quando você se coloca diante de Deus, se fazendo pequeno diante de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus restaura a tua vida, Ele te coloca em pé, porque Ele te fez um novo Adão. Veja, é uma metáfora para dizer, Ele te fez um novo homem, está aí escondido dentro de você, está aí escondido dentro da senhora, está aqui escondidinho dentro do padre. Veja, olha aqui que ele está dizendo: humildes, vede isso e alegra. Olha o que ele está dizendo, olha o que, alegra-te. Olha, gente, o clamor que nós fizemos antes da missa, se vocês prestaram atenção direitinho no que o Espírito nos levou a orar,
é muito forte. O Senhor entrou na minha casa, o Senhor olhou para o passado da minha vida, Ele foi lá, Ele foi nas celebrações de morte, e Ele me tirou os meus de lá. Só Deus pode fazer isso. Por quê? Porque Ele venceu a morte, irmãos. Olha a cruz, Ele venceu a morte. Então, meu irmão, minha irmã, você pode ter vivido o inferno, ou está ainda lá, até há pouco tempo, há horas atrás, está vivendo o maior inferno da tua vida, ou com uma doença, ou com um passado tenebroso, ou o abandono do mundo todinho, as portas se fecharam, é verdade. Alegra-te, não é brincadeira, eu já disse, não é faz de conta, não é faz de conta, meu irmão, minha irmã. E a palavra se fez carne, é Cristo falando, não é somente um papel, não é somente um livro, é Cristo no seu espírito falando para você. Deus sabe até onde você desceu, Deus sabe o que você comeu aí, que nem um filho pródigo, você comeu lavagem de porco. Fala de porco que eu lembro do Palmeiras e não está bem agora. Deus sabe por onde você andou, ou você anda ainda, Ele sabe. Atenção, Ele não te acusa. Isso tem que ficar perpetuado dentro do teu coração, pelo sacramento que Ele te deu. Deus não acusa você do teu pecado. Você pode ter matado criancinhas, eu falei aqui de celebrações de abortos, que foi revelado. Você pode ter feito o inferno, a sua vida toda, até aqui. Ah, padre, eu estou velho. Não está não, não está não. Em Cristo não existe idade. Lembra o que Paulo falou? Quando eu tenho a vida de Cristo, já não sou mais nem homem, nem mulher, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Posso estar com 40, 50, 70, 80, 90, seja lá que idade for. Eu sou de Cristo. E Cristo revive aquele que fala: Senhor, eu quero voltar. Então, olha aqui, olha a palavra dele. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos, ou seja, aqueles que se colocaram aprisionados em si mesmo. O diabo amarrou você e nos acostumou ao mau hábito da nossa vida, como homens, como mulheres, seja lá como for. Veja, Jesus está falando: alegra-te, pois não é brincadeira, nós estamos vivendo em 2023, com um monte de ideologias no mundo aí fora, e vai piorar. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, não se iluda, as coisas não vão no mundo melhorar, a tendência é que nas coisas do mundo venha cada vez mais fechar o cerco para aqueles que são de Cristo, então vai piorar. Só que tem uma coisa, qual é a esperança nossa? É que o mundo, mesmo com todo o ataque que está acontecendo no mundo todo, que já chegou no nosso quintal, que já chegou na nossa casa, são maneiras de dizer, este mundo, eu creio na sua restauração, não só do povo, não só dos homens, mas do universo todo. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. E não tem obra maior do que essa. E Ele disse: e quem acreditar até o fim, verás. Então, meu irmão, alegra-te. O mundo pode até, como diz a música, nos fazer chorar. E faz, viu? E faz homens chorarem, homens que são os brutamontão, não é?
Bota cada baita bruta homem chorando. Deixa de chorar. O homem de verdade ele chora. Mas o homem de verdade ele chora, mas ele está chorando ancorado com Jesus. Ele não larga de Deus. Veja, por isso nós somos vitoriosos. Quando Jesus fala aqui, para terminar a homilia, para terminar, quando ele fala aqui, vós não reconhecestes os milagres que foram realizados no meio de vós. A homilia disse tudo. Se eu entender o significado do meu batismo, eu não peço mais nada a Deus. Eu não peço mais nada a Deus, mas eu tenho que entender o sacramento que eu recebi. Eu não disse que nós estávamos perdidos. Olha a primeira leitura. Alguém já não nos venceu de uma doença que nos matava? Venceu. Haverá algo maior do que isso? Não haverá. Então é claro que as minhas saudades, as doencinhas que chegaram, as preocupações que eu tenho, tudo isso, elas viraram coisinha muito pequena perto do grande milagre. Só que a gente não reconhece. Nós católicos muitas vezes não estamos reconhecendo a graça de Deus em nós. Estamos batendo cabeça aqui, batendo cabeça lá, como se Deus não estivesse com a gente. Basta vir uma fase ruim e demorada, ou alongada. Lembra de domingo? A boa semente, o que é? É Cristo, é a palavra. Cai no coração de muitas pessoas de jeitos diferentes. Ele deu fez apenas uma maneira de dizer, um coração espinhoso. Se alegra ao ouvir Deus, mas basta vir uma dificuldade na vida, no dia a dia, o que acontece? Ele já desanima, ele já chega, já fala, está vendo, Deus abandonou a mim. Cai no terreno pedregoso, ouve a palavra, mas não tem profundidade. Qualquer outra coisa na vida acaba sendo maior do que a graça para ele. Até que vai chegar a quê? Aquele coração de terra boa, os humildes, os que se fazem pobres. A palavra que é Deus, que recebi no meu batismo, recebo na minha Eucaristia, essa germina dentro de mim. Essa sim germina. Veja, então o que é esse milagre? É isso, é deixar a palavra de Deus ecoar, fazer eco dentro de mim. O barulho é o próprio Espírito em mim, a voz é Cristo. Só que infelizmente a gente se preocupa com as coisas que estão a nos acontecendo, sendo que nós já temos a vitória. Eu sempre falo isso aqui, meu irmão, minha irmã, em tudo que te acontece, você pode dizer, Cristo já venceu em mim. Não, mas eu estou vendo a minha casa pegar fogo. Cristo já venceu em mim e na minha casa. Ah, mas eu estou com um filho assim assado. Cristo já venceu em mim e na minha casa e nos meus filhos. Ah, eu estou passando uma fase econômica terrível, eu já estou meses sem trabalhar. Oh, meu irmão, claro que você está. Só que veja, que a palavra não encontre em você espinhos, nem terreno pedregoso, nem seja lá o que for, a não ser terra boa. Ou seja, se faça pequeno, continuamente busque o Senhor, nas horas boas e nas horas ruins. Quanta gente só veio procurar Deus nas horas ruins, nas horas boas, e depois, e muitos na época ruim, veio procurar Jesus, Deus deu a graça e nunca mais apareceu diante do Senhor. Veja, são a esses que Jesus está dizendo, se
tu soubesses os milagres que são feitos na sua vida, tu jamais iria murmurar. Só que a gente murmura. A gente continuamente está murmurando. Senhor, e eu? Igualzinho o povo do Antigo Testamento. E agora, vai me deixar sozinho na solidão do meu matrimônio? E agora que eu estou perdido, perdi meu emprego, eu perdi até o caráter que eu tinha como pai, meus filhos não me consideram mais, eu perdi tudo. E agora, Jesus? E agora? Volta para Ele. Volta para Ele. E Ele recuperará a sua dignidade de filho de Deus. Mais do que homem, filho de Deus. Ele vai recuperar a tua dignidade como imagem de Cristo. Mas se faça pobre, se faça humilde. Isso é para mim, em primeiro lugar, para mim. Eu sou um sacerdote de Jesus. Mas continuamente para a igreja, o corpo dele, vocês, meus irmãos. Se tivesse acontecido o milagre dele, olha, o próprio Gandhi, quem já leu, eu já falei disso aqui, um pouco a biografia dele, ele disse sobre Jesus: se o povo cristão, é a mesma palavra de Cristo aqui, se o povo cristão, e ele não era cristão, hein? Mas ele tinha um respeito por Jesus, soubesse, seguisse no sentido de continuamente seguir os passos do seu mestre, vocês estariam salvos. Gandhi disse isso sobre Jesus. Então Jesus está dizendo: se a graça que eu fiz na tua vida, que eu fiz e continuo fazendo. Por que continua fazendo? Porque o Espírito não para. O Espírito Santo ele não para. O Espírito Santo ele é como água corrente, ele não para e nunca vai parar. Se tivesse acontecido com outras nações, Jesus está dizendo, eles teriam feito penitências, teriam feito jejum, teriam reconhecido a minha grandeza no meio deles. E nós católicos? E você, meu irmão, minha irmã? Vocês entenderam por que o padre foi chamado a fazer essa oração antes da missa? Para que Deus entrasse na lama da nossa casa, na lama da minha casa, e me tirasse dela. Cura-me, Senhor, resgata-me dos vícios, do passado, não só o meu, mas de onde eu vim, dos nós da minha família, materna e paterna, que teve coisas que eu nem sei o que houve lá atrás, adultério, traições, brigas, muitos morreram sem um falar com o outro, e pode ser que eu herdei ainda coisas assim. Então cura-me, Senhor, eu quero, mas não quero só hoje na terça-feira, eu quero sempre, eu quero te seguir, Jesus. Eu não quero ser de momento, como diz a palavra no domingo, eu quero sempre. Eu tenho fome do meu Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela reflete o domingo hoje, nessa terça-feira, com outras palavras no Santo Evangelho, com a primeira leitura de hoje. Jesus é o verdadeiro Moisés, uma maneira de dizer. Ele já destruiu a morte, e nós ainda jogamos, desculpa o termo, botamos o dedo no nariz de Deus e falamos para Ele: ei, se tu és verdadeiramente Deus, tu deverias me salvar dessa. Ele já te salvou, e já te livrou de tanta coisa, e te livra de tanta coisa. Mas na hora que Ele permite uma prova um pouquinho diferente na tua vida, nós somos os primeiros a falar como aqueles irmãos no Antigo Testamento que falam: eu sei quem tu és, porque tu não corrige, porque tu não traz de volta o que eu preciso. Egoísta, egoístas, egoísta, egocêntrico, vaidoso, vaidade das vaidades, farelo, que esfarela. Vaidade significa na Bíblia aquilo que é nada, aquilo que se torna ídolo, aquilo que eu fiz de mim um ídolo. E
Ele já nos salvou. Paulo disse: não se compara nenhum sofrimento, domingo, nenhum sofrimento que você ou eu ou nós estamos experimentando e ainda podemos nos experimentar, não se compara com a graça de Deus já dada para nós. A quem você quer buscar? Que Deus você quer buscar, meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha irmã? Que Deus? Porque estão vendendo um monte de nomes de Deus aí, ainda falando que é Jesus. Não, como na casa de Josué do Antigo Testamento, e hoje eu proclamo diante do cristão que sou, pelo batismo que tenho na vida de Cristo, eu e a minha casa, eu inteiro, com aqueles que eu trago na minha história, servimos um único Deus, o Jesus colocado na cruz, que não abandonou a cruz não, hein? Porque aí fora, todos estão falando de um Cristo que não tem cruz. Fácil, né? Porta larga. E ele já falou o que acontece com a porta larga. Não há mal que me pode vencer, quando continuamente eu me coloco no Senhor. E se eu não me coloco continuamente, qualquer coisinha me vence. Qualquer coisinha me vence. E se eu estou buscando o Senhor de verdade todos os dias, junto com a Virgem Mãe e com os sacramentos da igreja, não há nenhum mal que vai me vencer. Quem declarou isso? Jesus. Através de quem? De Paulo. Nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a morte, e nem ninguém poderá me afastar do amor de Deus. Por quê? Cristo está comigo. Eu atravesso mares furiosos com Cristo, desde que Ele esteja comigo. O que mais você quer buscar? Que maneira? Que maneira você quer buscar Deus? Do teu jeito? Não existe. É farelo, é vaidade, é nada, é ídolo. Do teu jeito? É vaidade, significa não é nada, é ídolo, esfarela, é decepção, é derrota, é depressão, é ciscar aqui ou acolá para achar alguma maneira para saciar o teu ego. Desce do teu trono, meu irmão, minha irmã. Escuta, ó humildes, alegra-te, humildes, porque o Senhor reviverá você, seja lá onde você passou ou que você está passando. Não há. Vamos lá? Para terminar, vamos lá. Não há. Não há mal que possa vencer. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Olha o nome, é nele. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema em meus pecados. Vai repetindo pro povo. Poderão. Vai soletrando antes. Vai lá. Soletra antes para eles. Vai lá. Nenhum problema, nem meus pecados poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que
E tudo que me acontece, Deus é grande. Quem Ele é? Supremo Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Nem a tristeza, Nem a tristeza, Nem mesmo a dor nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Repete, vamos lá. nem a tristeza, Nem a tristeza, em nome de Jesus, mesmo a não. dor Nem mesmo a dor, Poderá vai dizendo isso, superar. poderá superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Quem Ele é? Supremo. Ele é vitorioso, glorioso, maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Nem a vingança, Nem a vingança, nem mesmo o ódio mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. nem a vingança, Nem a vingança, o ódio nem mesmo o ódio poderá superar. Vamos lá para terminar. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Deus é maior que me acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Podemos assentar, irmãos. Vamos receber Jesus agora, todinho, pelo santo sacramento agora eucarístico. Preparemos agora nosso